Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, nós estamos aqui hoje para gravar o primeiro vídeo de 2025 e nós gostaríamos de dedicar esse vídeo, esse texto, à minha mãe, né? Então vocês já sabem que a maneira pela qual eu escrevo esses textos é através da mediunidade natural, ou seja, eu estou procurando desenvolver a minha mediunidade inspirada, né, pelos mentores, e o meu mentor chama-se J. Marques, e ele que me inspira a escrever esses textos. E, como eu já expliquei para vocês anteriormente, a gente está falando isso porque eu não sei se tem alguém que está vendo o vídeo pela primeira vez. Então, a maneira pela qual nós escrevemos o texto uma parcela são as minhas ideias, uma parcela são as ideias do nosso mentor espiritual. Então, sem mais delongas, o texto de hoje, o conto de hoje chama-se O Encontro de Tocha Humana com a Guerreira Africana. E eu estou dedicando à minha mãe esse conto, Carmen Lima de Moura. 1870, Estados Unidos. Tocha Humana é uma garotinha de 10 anos de idade que anda para lá e para cá, nas poeirentas estradas do Velho Oeste. Foi abandonada pelos pais numa cidade fantasma. Um guerreiro Sioux, que passou casualmente pela localidade, escutou dentro do velho Danzig abandonado um choro de criança. Pensou que eram os espíritos gemedores. Contudo, como era um homem valente, resolveu entrar para averiguar. Encontrou uma bela menininha negra esgoelando-se de fome. Pegou-a nos braços, galopou rápido, entregou-a aos cuidados de mulheres parturientes que tinham leite materno. Quando completou 7 anos, Tocha Humana, que era assim como a chamavam os índios, perdeu-se de sua tribo durante um deslocamento dos Sioux, obrigados a constantes migrações territoriais devido à cobiça do homem branco. A partir do momento que perdeu-se da sua tribo, ela começou a andar de lá para cá, nas estradas em busca de seu povo. Um dia, deparou-se com malvados caçadores de búfalos, e um deles disse-lhe: Ora, o que temos aqui? Uma bela vadia negra. Eles iam estuprá-la, apesar da sua pouca idade, quando subitamente uma mulher apareceu e disse: Deixem essa menina em paz. Os caçadores caíram na risada. E quem vai lhes impedir? Calamity Jane. Calamity Jane era uma lenda no Velho Oeste, quebrando os padrões patriarcais daquela época, nos quais os homens mantinham mulheres submissas. Calamity mudou paradigmas. Tornou-se pistoleira e resolvia seus problemas à bala, quando necessário. E também era boa de briga. Quando precisava usar a força bruta, derrubava valentões com pontapés, murros e empurrões. Apesar disso, os caçadores não acreditaram. Sacaram as pistolas, mas tiveram uma grata surpresa ou uma estranha surpresa. Foram baleados. Um foi atingido na mão, outro teve o braço chamuscado, um terceiro estourou o ombro, um quarto saiu mancando por causa do tiro na perna. Certeira, Calamity Jane baleou 7 homens. Após serem atingidos, saíram correndo, montaram seus cavalos e desapareceram. A menininha também correu e ia fugir. Calamity esporeou seu cavalo, pegou-a pela gola do vestido, colocou-a na sela junto a si. Tentou saber seu nome, mas viu que Tocha Humana não falava inglês, apenas idioma Sioux. Calamity, peregrina do oeste,
Conhecia vários dialetos indígenas. Disse-lhe utilizando a língua indígena Silks: é perigoso andares por aí sozinha, minha amiga. Vou te levar na minha garupa. E a partir daquele instante, adotou-a como filha do coração. Durante 10 anos, Tocha Humana cavalgou ao lado de Calamity Jane. Tornou-se uma bela jovem de 17 anos de idade. Corpo esbelto, cabeça raspada à moda Silks, aprendeu com Calamity Jane a manusear vários tipos de armas: pistolas, revólveres, rifles. Sua preferida era o Colt, uma pistola niquelada de prata que recebeu de presente de Calamity quando completou 15 anos. Tocha usava a roupa despojada dos cowboys, calça de brim grosseiro, larga nas pernas para facilitar os movimentos, lenço colorido no pescoço, chapéu de feltro, botas de cano longo. Quando entrava nas cidades e as pessoas a olhavam com estranheza, Calamity acariciava o coldre da sua pistola e afirmava: é minha filha. Algum problema? Um dia, Calamity a levou ao bar. Ela acabara de ganhar a arma niquelada. Nunca namorara e só via se casar com algum guerreiro Silks. O engraçadinho aproximou-se dela e tentou apalpá-la. Levou um forte murro no rosto. Ele levantou-se furioso porque era um pistoleiro temido na cidade. Quando sacou a arma, Calamity tentou ajudá-la, mas ela disse: deixa, mãe branca. Tocha Humana sabe se defender. Um tiro certeiro na mão do pistoleiro deixou-o fora de combate. Seus amigos vieram para cima de Tocha Humana, mas levaram uma tremenda surra. Foram atirados para fora do bar. Orgulhosa, Calamity diz: mais alguém quer brigar aí com a minha filha? As duas saíram de costas para evitarem um tiro traiçoeiro. Foram embora porque, como Tocha era negra, logo viriam retaliações. No ano de 1880, Tocha Humana disse a Calamity Jane: grande mãe branca, hora de Tocha Humana cavalgar sozinha para procurar seu povo, os Silks. Tocha agradece mãe branca pela ajuda, mas Tocha precisa partir. Fez uma respeitosa reverência a Silks, numa encruzilhada da estrada, e separaram-se. Calamity fungou, fingiu que tinha um cisco no olho, mas na verdade reprimiu o choro. Chorou silenciosa a partida da sua querida Tocha Humana. Tocha Humana aprendera a caçar, utilizando técnicas Silks. Além das armas convencionais, sabia manejar o arco e a flecha. Assim que afastou-se de Calamity, que não gostava de armas Silks, confeccionou arco, flechas e bebida com curare. O curare era um anestésico que paralisava os movimentos dos inimigos. Uma seta com ponta embebida em curare não matava, mas paralisava os movimentos dos oponentes. De posse de tais armamentos, Tocha Humana procurava incansavelmente a sua tribo. Sabia perfeitamente da existência do racismo dirigido contra negros e índios. Por isso circundava as cidades, evitando entrar em localidades de homem branco. Escondia-se na montanha, vivia-se entre cavalos selvagens, búfalos, coiotes. Seu cavalo não tinha sela, ela o controlava pela crina. Não amava banho nos rios, desnudava-se, passava horas tomando banho de sol, o corpo negro perfeito, molhado e sedutor. A pistola sempre na mão espantava os raros curiosos que aproximavam-se. Atirava para o alto, nunca desejava homens. Quando encontrasse seu povo, desposaria um guerreiro Silks. Porém, quando circundou a cidade de Santo Elmo, viu sentados perto da delegacia um grupo de 30 negros, 20 mulheres e 10 homens. Tocha Humana cuidadosa aproximou-se. Ela raramente tinha contato com afro-americanos, preferia os índios. Contudo, interessou-se. Ajeitou seu arco e flecha atravessado nas costas, apalpou o colt com balas engatilhadas no tambor,
das caixas repletas de balas que carregava sempre na bolsa de tiracolo. Balas suficientes para derrubarem todos aqueles homens brancos. Como era negra, evitava matar homens brancos, sempre procurava feri-los. Entretanto, vira cartazes com seu retrato espalhado nos postes do Velho Oeste e em paredes de várias cidades. Atribuiu-lhe crimes que não cometera. Embaixo da sua fotografia, a palavra estigmatizadora: procurado. Chegou perto e ouviu. Esses negros pretendiam fundar uma igreja herética chamada Igreja Presbiteriana dos Guerreiros Africanos. Não podemos permitir tamanho despautério. Serão enforcados amanhã. A multidão apupou os negros. Uma mulher baixinha, com chapelão na cabeça, hábito de pastora protestante, ergueu-se e enfrentou os opositores. Seu nome: Guerreira Africana. Ela ergueu a voz e disse: vós, homens brancos, oprimem os negros. Esquecem-se de que também somos americanos. Auxiliamos a construir essa nação com nosso suor e nosso trabalho. Durante séculos, trabalhamos incansavelmente em vossas plantações. Enforcai-nos, nosso sangue negro inundará esse chão, e a voz dos nossos antepassados clamará: liberdade, liberdade, liberdade. Um dos negros ergueu-se e começou a entoar um louvor, que era a canção dolente dos negros perseguidos. Tocada pela música, tocada pela voz dos antepassados, já que não era Sioux e sim afro-americana, Tocha Humana empunhou seu arco de flecha e o apontou para a multidão. Enquanto Tocha Humana estiver aqui, ninguém toca a mão nessa gente. Os pistoleiros da cidade sacaram as armas, mas o tiro saiu pela culatra. As flechas embebidas em curare lançadas por Tocha Humana os paralisaram. O xerife sacou a sua Remington 1875. Tocha Humana sacou o Colt e o atingiu na mão. Em seguida gritou para os negros: fujam! Fujam! A guerreira africana gritou também: fujamos, irmãos, fujamos! Saíram correndo e dispersaram-se. Tocha Humana montou no seu cavalo e os orientou: sigam-me, vamos para as montanhas, vamos para as montanhas. Saíram da cidade e esconderam-se numa mina abandonada. Lá era a porta de entrada da desativada ferrovia subterrânea. Os trilhos ainda existentes os conduziriam aos estados do norte, locais com menos preconceitos em relação aos negros. Antes de partirem, Tocha Humana caçou búfalos, os esquartejou e salgou a carne. Tocha comprava provisões no velho judeu Simeão, que vivia isolado num sítio retirado, localizado no meio do nada. Ela caçava búfalos, tirava a pele dos animais e as trocava por café, açúcar, tabaco, uísque e balas, muitas balas de boa qualidade, que abasteciam o Colt de Tocha Humana. Depois de municiado de carne, frutas, legumes, Tocha abraçou a guerreira africana. Enrolei aqui com a folha aqui. Eu tô lendo aqui, tá? Eu não tenho aquele negócio promoter, não, é na letra. É aqui mesmo. Vocês já perceberam, né, que eu fico lendo aqui. Paz, guerreira, que os espíritos de teus antepassados abençoem. Vem conosco, minha irmã, vem conosco. Nos estados do norte fundarei minha igreja e tu podes ser minha discípula. Lugar Tocha Humana é aqui, guerreira africana. Tocha procura seu povo. Tenho pele escura como a noite, mas meu povo é Sioux. Eu fui criada entre os índios. Que os deuses Sioux então te abençoem. Os 30 peregrinos foram andando pelos carcomidos trilhos da desativada ferrovia subterrânea. Enquanto se afastavam, entoavam louvores, e uma jovem com voz soprana elevava blues que falavam a respeito das dores do mundo. Assim como Calamites, Tocha disse a si mesma que era um cisco que entrara nos seus olhos, mas o aperto na garganta era forte demais.
Quando saiu da mina, viu que o lugar estava cercado. Ela escondeu-se nas rochas e descarregou toda a munição do colt nos seus oponentes, dando tempo dos peregrinos de afastarem-se. Ao ouvirem a eclosão do tiroteio, eles apagaram a candeia e correram desabaladamente no escuro através da ferrovia. Quando as balas acabaram, Tocha Humana tirou todas as flechas que possuía. Não errou uma. Eram 13 homens e todos pereceram. Dessa vez, foi obrigada a matá-los. Era legítima defesa. Ou ela morria, ou ela matava. O xerife fingiu-se de morto. Com o rosto afundado no chão, ficou imóvel. Quando Tocha Humana aproximou-se, ele a baleou. Hoje, Tocha Humana e Guerreira Africana reencontraram-se. Guerreira é uma velhinha simpática de 99 anos. E Tocha Humana não usa mais flechas ou pistolas, mas mantém agilidade verbal. Não leva desaforo para casa. Apesar de espírita, tem gente que a teme, porque ela não tem papas na língua. Estamos em 2024 e Tocha Humana e Guerreira Africana reencontraram-se. Bênção da reencarnação. Bom, pessoal, então o texto é esse. Bom, primeiro é o seguinte, né? Por que eu estou falando para vocês que eu estou homenageando a minha mãe? Porque minha mãe é uma guerreira, é uma guerreira africana. Era espírita, não era protestante, mas foi uma guerreira. Então, por isso que eu a homenageei. E por que eu escolhi esse conto como o primeiro conto do ano de 2025, né? Porque a gente está numa fase de muito pessimismo e que tem pessoas que afirmam categoricamente que o mundo está piorando. Que o ano de 2005 vai ser horrível, que o planeta vai acabar, que o planeta vai perecer. Então é bom de vez em quando a gente pegar esses textos históricos, né? Logicamente que é um texto fictício, mas retrata uma época na qual, no século XIX, 1870, 1888, aquele período, que era muito pior do que hoje. Por quê? Uma coisa que existe ainda, inclusive no Brasil, mas que hoje já temos uma melhor consciência a respeito, né? O racismo. No século XIX era comum os negros serem enforcados porque olhavam para uma mulher branca. Eu acho que eu já falei para vocês aqui sobre uma cantora muito emblemática lá dos Estados Unidos, chamada Billie Holiday, que era cantora de jazz, que ela tem uma música chamada Fruto Estranho, que fez muito sucesso, que ela falava que os negros eram enforcados nas cidades do sul aleatoriamente, pegavam os negros e enforcavam. Aí vocês vão falar assim, mas hoje nas favelas a polícia também faz isso. Faz, e muitos jogam, enfim, não precisa nem falar o que eles fazem, é só ligar a televisão, né? Mas o que acontece? Hoje já existe algo muito importante que não está ainda concretizado, mas que é o prenúncio da era da regeneração, chamado direitos humanos. Mas os direitos humanos eles não são respeitados. Não são, mas nós já temos uma pequena parcela da humanidade, vamos botar aí 0,1%, que já acha que isso aí é importante. E a gente sabe também, pelos relatos históricos, que as mudanças elas acontecem a partir de uma vanguarda intelectual. As grandes revoluções que ocorrem, elas se dão através de uma vanguarda. Então, nós, cristãos, espíritas, católicos, protestantes, cristãos que estão se esforçando efetivamente para sermos cristãos. Não é aquele cristão de fachada, né, que fala que é cristão, mas faz tudo errado. Não, cristão que realmente está se propondo a ser cristão. Nós, cristãos, somos a vanguarda intelectual. Assim como na época do Cristo, aqueles discípulos, aquele pequeno grupo que havia ali na Casa do Caminho,
que se você observar como é que era Roma, né, o poderio que Roma tinha, aquelas legiões romanas eram imbatíveis, quem é que iria acreditar que a história seria dividida em antes e depois do Cristo? Ninguém. Naquele período, muitos de nós estávamos reencarnados ali naquela condição, naquele momento, e quando a gente via os cristãos indo para as arenas, a gente falava assim, isso é uma loucura, esse pessoal é maluco, né? Vai para a arena para morrer por um cara que a revolução dele não existe, uma revolução inexistente, né? A gente sabe que o judeu até hoje não aceita Jesus como Messias. E tem muita gente também que não acredita que Jesus existiu. Peraí, deixa eu tomar uma água. Tem muita gente que fala que Jesus é uma utopia. Uma vez eu estava conversando com um companheiro, né? Ele é ator, ele está encarnado ainda. Ele foi meu cliente, a gente conversava muito sobre arte, né? Ele falava, sabe o que Jesus fez? Não fez nada. Chegou lá, falou aquela monte de baboseira e se deixou crucificar. E aí, o que adianta? Cadê o reino de Deus que ele falou que ia vingar e não vingou? Então, tem muita gente que não acredita em Jesus até hoje. Mas nós sabemos que qual é a grande mudança? A grande mudança vem através de uma vanguarda. Então, esse 0,1% de pessoas que estão procurando se esforçar para efetivamente serem cristãos é a vanguarda da regeneração. É mínima, é uma parcela ínfima da sociedade, mas que com o tempo irá crescendo. Por quê? Porque a ideia nova, ela não se dá, a ideia nova que eu digo é a ideia dessas conquistas, né, dos direitos humanos, né, da ecologia, né, da importância da ecologia, a importância de você ter ética. Essas mudanças elas não se dão rapidamente, elas se dão através de uma luta de séculos. Então Jesus, ele levou, o cristianismo, né, levou 300 anos mais ou menos para ser aceito como a religião oficial do Império Romano através de Constantino. Aí a gente também pode dizer assim, mas aquilo ali que foi colocado como cristianismo não era cristianismo. Quando o Constantino ele colocou a oficialização do cristianismo, houve uma mudança, né? Uma distorção nos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus já tinha nos avisado de que teria a necessidade de vir o Consolador, que hoje é o Espiritismo. E veja bem, quando a gente fala que hoje é o Espiritismo, nós não estamos dizendo que nós seremos a única verdade, que nós que vamos mudar o mundo, que a gente que vai fazer tudo. Mas acontece que o Espiritismo, como é baseado na fé raciocinada, ele compreende a necessidade de uma comunhão de esforços entre todos os homens de bem de todos os segmentos religiosos. Então, eu já comentei aqui com vocês, e sempre possível vou comentar, que nós temos o nosso amigo Alexandre Pereira, que está lá no CERJ, e ele participa de uma área chamada Área de Relações Exteriores, em que ele participa de um grupo interreligioso que busca a luta contra a intolerância religiosa. Então eles reúnem-se e debatem de que maneira que nós vamos superar a intolerância religiosa. Isso, alguns anos atrás, era impensável. Eu entrei no espiritismo numa época que muitos espíritas criticavam abertamente a Umbanda e o Candomblé. Dizer que o Umbanda e o Candomblé era baixo espiritismo. Eu sou dessa época ainda, né? Hoje o movimento espírita já tem uma outra visão de que você pode não concordar com determinadas práticas, mas você tem que respeitá-las e entender que ali naquele contexto tem pessoas que também têm a possibilidade de fazer a caridade. Outro dia eu estava vendo a história da Umbanda, né? Que saiu do espiritismo, né? Foi uma
vamos dizer assim, uma dissidência do espiritismo, que o companheiro lá, eu esqueci o nome é um senhor que ele recebia uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele dizia que os espíritos trabalham de comum acordo. Não tem esse negócio de dizer, você é espírito, você vai para lá. Você é umbanda, você vai para cá. Você é não sei o quê. Não, os espíritos trabalham como acordo. E vai chegar um momento em que nós vamos todos trabalhar de comum acordo, né? Em que nós vamos todos nos respeitar e nos darmos as mãos, né? Esse 0,1% da humanidade que está procurando melhorar o planeta, regenerar o planeta, vai se dar as mãos e vai se modificar o mundo. Então essa é a mensagem de hoje. Eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, com muita esperança, com muita fé, e com certeza um dia esse planeta será de regeneração. Jesus está presente, Ele nos abençoará, Ele permitirá que nós sejamos felizes e que Ele esteja presente nas nossas vidas. Que nós não percamos a esperança, que a gente não fique naquele pensamento, não vai dar certo, porque o mundo está muito ruim, né? O mundo está péssimo, né? A humanidade está horrível, nada vai dar certo. Não, a gente tem que acreditar que está ruim, está ruim. No momento está ruim. Existe racismo, existe desigualdade social, existe violência, mas se a gente olhar para trás e ver lá no século XIX, por exemplo, como a gente botou aqui no texto, era muito pior. E hoje a gente já tem umas pequenas mudanças e já temos uma pequena